Quem somos? A Prife é líder global de tecnologia e bem-estar, presente em mais de 80 países. Em mais de 80 países, gravem esse número. O que nós vamos falar aqui não caiu de paraquedas no Brasil. Não é se vai dar certo. Já está dando certo em mais de 80 países. Perfeito? A detentora da tecnologia é única. Ou seja, essa tecnologia que nós vamos falar para você, quem é detentora, quem tem a patente disso exclusivamente, é a Prife. Missão: inspirar a comunidade global a alcançar saúde, beleza e prosperidade. Visão: consolidar o Airtecare como um produto essencial para as famílias em todo o mundo. A máxima da Prife, né? Um aparelho Airtecare em cada domicílio do Brasil e do mundo. E nós estamos trabalhando para isso. Nossa sede da Prife Internacional fica lá em Kuala Lumpur, na Malásia, inclusive onde vai ser o berço da quarta convenção, do quarto aniversário da Prife, indo aí para os seus 5 anos, né? Aqui o nosso conselho administrativo, doutor Steve Lau, Jim Chong, doutor Jim Chong, inclusive, que esteve no Brasil conosco, abrindo, marcando, né, o início da Prife no Brasil, o lançamento oficial com 5 grandes eventos, foram maravilhosos. Prêmios e reconhecimentos. Eu não vou entrar em detalhe, mas a Prife tem inúmeros prêmios e reconhecimento ao longo dessa trajetória. Como eu disse, não caiu de paraquedas. Isenção de responsabilidade. Essa tela é muito importante. O dispositivo Airtecare é certificado como um eletrodoméstico, foi verificado como seguro para uso, não emitindo radiação, nada de radiação, ele não é prejudicial e possui rótulos que permitem a distribuição internacional. Por isso ela está em 80 países. O Airtecare não é um dispositivo médico. Não é. E a Prife não fornece aconselhamento médico. O dispositivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Então, você precisa procurar sempre o seu médico, porque ele não substitui a confiança em tratamento médico ou aconselhamento de um profissional de saúde e qualificado. Sempre consulte o seu médico, ok? Mas a gente precisa entender algumas coisas sobre a medicina, a saúde integrativa e principalmente a saúde medicinal chinesa, a saúde milenar chinesa, né? O futuro da medicina será a base de frequência, já dizia Albert Einstein lá atrás. Vamos entender um pouquinho disso. O bloqueio da circulação de energia é uma das principais causas de dores e doenças. Isso gera inflamação, problemas de saúde, consequentemente, dores. Para isso, basta o bloqueio da circulação de energia. O que é a frequência terahertz que vai abrir essa energia, vai energizar o seu corpo, vai reativar o seu corpo? A descoberta das ondas terahertz foi feita por um cientista americano já lá em 1980. Ela está entre os eletrônicos e os fotônicos. Ela está aqui no meio. Ela nem é dos eletrônicos nem é dos fotônicos, ela está ali no meio. Terahertz é um tipo de frequência não ionizante, ou seja, ela não tem energia suficiente para remover elétrons de átomos ou moléculas, sendo inofensivo para tecidos biológicos, por isso que é segura para o corpo humano. Terahertz nada mais é do que ondas de frequência Hertz, que é aplicado junto com a tecnologia da quântica, que nós vamos falar disso logo nas próximas telas. Como a frequência terahertz e a energia quântica ajudam a voltagem celular? Para isso, nós precisamos entender que o nosso corpo é energia. Já aprendemos isso desde lá dos primórdios. Então, se as nossas células elas têm energia, significa que conforme a nossa qualidade de vida, conforme nós vamos adoecendo por vários fatores e cada vez mais a população mundial está adoecendo, é comum você pegar alguma matéria ou até estudos científicos onde em determinada patologia mais de 80% da população tem e não sabe, a exemplo da diabetes. Então, essas células vão se inflamando, vão adoecendo e elas vão perdendo a sua energia vital. Uma célula saudável, normal, ela tem uma voltagem entre 70 a 100 milivolts, ok? Ela fica entre 70, 80, 90 a 100 milivolts. Isso significa que a sua célula, ela é saudável, ela é normal. Com a má alimentação, o estresse, da radiação por computadores, celulares, quanto de nós não estamos envoltos a essas tecnologias?
né? Antigamente, o que causava malefício seriam somente as antenas de celular e as antenas de energia elétrica. Hoje, todos nós possuímos um celular nas mãos. Na minha casa tem 3 celulares, 4 celulares. É comum em uma casa ter até 8 celulares. Imagine a quantidade de energia, como nós somos bombardeados diariamente. Isso afeta, isso vai diminuindo a energia das nossas células, consequentemente aumentando o número de doenças, porque elas vão se tornando fracas, elas vão se tornando suscetíveis a doenças, a inflamações, a vírus. Aí o estresse da radiação, vem a acidez, toxidez, estresse emocional, ela vai diminuindo. Então ela passa de um estado de inflamação para um estado anormal. A frequência Hertz, ela entra através do nosso aparelho, a Iteraker, ela entra fazendo o quê? Reenergizando a nossa célula, ativando a nossa célula, devolvendo a energia necessária para a nossa célula se tornar uma célula normal novamente. Preste bem atenção, porque somente essa tela é o suficiente para você compreender o que é o nosso produto. Bom, se a frequência Hertz, ela tem a condição, ela tem dentro da sua tecnologia a função de reativar as nossas células, deixando elas saudáveis, você entendeu que uma vez você aplicando a tecnologia Terahertz, a tecnologia Hertz, junto com a quântica do nosso aparelho, você vai estar deixando o teu corpo saudável, promovendo autocura. Porque uma vez a sua célula estando de volta na energia normal dela e saudável, você tem um corpo saudável. Então, observa aqui, na imagem, a frequência Hertz, a energia quântica vem, restaura a nossa célula, deixando ela novamente uma célula saudável, célula otimizada. Artigos de pesquisa sobre os benefícios para a saúde da frequência terahertz. Se você der um Google e pesquisar sobre a frequência hertz, terahertz, se você for no Google e pesquisar na PubMed, você vai ver inúmeros, mas inúmeros estudos científicos comprovando a eficácia da energia quântica e da hertz. Você vai encontrar muita coisa. Só perguntar, né? Saber fazer a pergunta, você vai encontrar. Nós temos aqui mais 62 relatórios de testes clínicos, uma tecnologia considerada 5 estrelas para o combate das inflamações, emitido pelo Instituto de Pesquisa de Tecnologia Química de Pequim. Nós estamos falando de 62 relatórios. 62. Tecnologia considerada 5 estrelas para o combate das inflamações. Observaram? Como eu disse, não é nada, não tem nada aqui que vem do acaso. Não temos nada de paraquedas. É realmente algo já comprovado, estudado cientificamente por várias universidades e o Instituto de Pequim. Em 2014, o cientista biomédico pioneiro, professor Yang, alcançou um marco inovador ao inventar com sucesso o primeiro dispositivo terahertz com ondas de luz do mundo. Após 8 anos de pesquisa diligente, o cientista Yang foi nomeado membro do think tank pela Academia Chinesa de Ciências de Gestão por seu profissionalismo e autoridade na indústria do terahertz. Então, ele inventou o primeiro dispositivo terahertz. Olha aí o primeiro dispositivo lá em 2014. Primeira geração do terahertz. Hoje, o que nós temos é uma versão atualizada. Observe, $412 mil, ou seja, não era acessível. Já em 2017, graças ao avanço da tecnologia, tudo que nós temos tem crescido demais. Ele saiu de 2014 para 2017 em um pulo de tecnologia. Ele avançou, a segunda geração passou a $19.800. Barato comparado ao primeiro, mas ainda inacessível para muitos de nós. Já a evolução do dispositivo TeraCats, em 2021, a Prife adquire a patente e passa a ser a distribuidora oficial, única e oficial. Ela é detentora da patente da tecnologia. Por quê? O professor Yang, junto com os outros 3 sócios, montaram a Prife e passaram, então, a deter toda a tecnologia. E aí, o avanço tecnológico foi inúmero. Em 2019, nós tivemos a 3ª geração, 2021, a 4ª geração, que é o que nós estamos trabalhando no Brasil, que iniciamos no Brasil, e em 2024 lançou a 5ª geração. Então, em 2019, o aparelho terahertz, combinação de ondas de calor e luz. Já a 4ª geração, tecnologia 3 em 1, tecnologia terahertz, tecnologia quântica, tecnologia do quartzo óptico, totalmente novo, mais inteligente, seguro e eficaz. Portátil com foco na terapia de beleza parcial e facial. Já em 2024, a 5ª geração, combinação de ondas de calor e luz, um novo conceito do dispositivo. Relatórios e teste de comprimento de ondas de terahertz para o dispositivo Pro. Relatório de teste de comprimento para o dispositivo, o roxinho aí que você está vendo.
Como eu disse, inúmeros testes, inúmeros relatórios comprovando a eficácia das ondas terahertz emitido pelo Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Química de Pequim. Bom, a Praife Internacional tem o orgulho de ser a única exclusiva distribuidora global dos dispositivos iTeraCare. No Brasil, ele é certificado pelo Inmetro. Nós não precisamos de Anvisa, porque ele é certificado como um eletrodoméstico. Então, nós temos o selo do Inmetro, ok? Vamos entender, então, as 3 tecnologias aplicadas no aparelho iTeraCare. A primeira delas é o terahertz. Vamos lá. Inteligente, seguro, eficaz e portátil. O que é o terahertz? Ressoa com as nossas células. Ele ressoa no mesmo nível vibracional das nossas células, ativando células saudáveis e dormentes. Fortalece o sistema imunológico para melhorar as defesas do nosso corpo. Já o quantum gera energia quântica que energiza nossas células, equilibra os sistemas do corpo, fortalecendo o organismo e penetra profundamente nos órgãos vitais. Enquanto a tecnologia de quartzo amplifica a frequência gerada pelo dispositivo. É ele quem faz essa força da energia quântica e das ondas de terahertz ter uma potência dentro do nosso corpo. Então, ele amplifica isso, a frequência gerada pelo dispositivo. É composto por centenas de cristais e minerais exclusivos. Esse componente é produzido por meio de tecnologia de moldagem de alta temperatura. Ele imita 1/40/4 da energia solar. Então, imagine você podendo fazer isso todos os dias na sua casa. Número 1 do mundo, dispositivo de frequência terahertz, um produto revolucionário que utiliza a mais recente tecnologia para criar frequência terahertz, o qual penetra profundamente nos tecidos do nosso corpo e ajuda a melhorar a circulação sanguínea. A frequência terahertz também melhora a funcionalidade das nossas células e otimiza a nossa saúde em geral. Vamos entender as 5 características? A primeira dela é a penetração. Ele tem o poder de aquecer a medula óssea, removendo os bloqueios. Se nós temos um aparelho que ele alcança de 20 a 30 centímetros dentro do nosso corpo, indo até a medula óssea, removendo os bloqueios, você imagina o que ele não vai fazer pelo nosso corpo. Ativação, ele ativa células inativas por meio da ressonância. Ele identifica e age nas células. Segurança, operação com zero radiação, zero raio ultravioleta. Ele é inofensivo. Se você pegar um eletrodoméstico qualquer, como um secador de cabelo, o nosso é muito parecido, ele emite frequências e ele emite radiação. O nosso é zero. Então, ele é completamente seguro. Facilidade de uso. Ele é fácil de operar, seguro para todas as idades. Uma criança de 4, 5 anos tendo habilidade, ela vai poder operar, porque realmente ele é para uso doméstico. Vamos falar da primeira, então. É a penetração. Ele aquece a medula óssea e elimina o bloqueio. A frequência terahertz tem um alcance de 20 a 30 centímetros, atingindo a medula óssea, de 20 a 30 centímetros dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo. Isso promove a circulação sanguínea e o QI. Aumenta a temperatura corporal e fortalece a imunidade, auxiliando na recuperação do corpo. Então, é muito fácil você entender que, uma vez que essa onda de Hertz, junto com a quântica, ela atravessa o nosso corpo, viajando ali de 20 a 30 centímetros, ele passa por toda a nossa corrente sanguínea, por todos os nossos órgãos, por todas as nossas células e vai até a medula óssea. Bom, ativando as células troncos da medula óssea. Soprar diretamente na coluna, conforme a imagem que você vê, no carretel de fora a fora, você vai passar ali por 5 minutos, né? Soprar diretamente a coluna óssea ativa as células troncos. Eu vou repetir. Ativa células troncos. O que significa ativa? Algo inativo volta a ficar ativo, ou seja, você vai ativar células troncos passando ele com frequência ali, através da frequência de ondas terahertz e a quântica. A frequência de terahertz ativa células troncos dormentes na medula óssea. Dormentes. Aquecendo os ossos, liberam células troncos para nossos sistemas corporais. Entendeu o que nós temos nas mãos? A possibilidade que nós temos de auxiliar e ajudar dentro da medicina integrativa, dentro da saúde integrativa. Benefícios do aquecimento do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho disso. Fortalece o sistema imunológico, aumento da atividade metabólica das células, aumento da oxigenação celular, aumento do fluxo sanguíneo,
metaboliza os resíduos do corpo, amacia os tecidos conjuntivos, relaxa as fibras musculares, aí você entende por que ele age em fibromialgia, tendinite, artrite e artrose, você vai entender por que em 15 minutos ele dá uma resposta muito rápida, reduz a rigidez articular e ele é um poderoso analgésico. Tanto é que uma vez quando você passa, a analgesia dele dentro do corpo fica ali até por 72 horas, tem casos que até mais. Bom, aumentar a temperatura do corpo para 1 grau, pelo menos a mais, 1 grau a mais, você pode aumentar a imunidade do corpo em até 5 vezes. Isso é a função da energia das ondas terahertz. Bom, vamos falar um pouquinho da ativação. Ativa as células inativas por meio da ressonância. Terahertz ressoa na mesma frequência das células humanas normais, gerando 1 trilhão de vibração por segundo. É uma combinação da tecnologia meridiana chinesa e da tecnologia citológica ocidental. O que significa isso? Se ele ressoa na mesma frequência das nossas células, gerando 1 trilhão de vibrações por segundo, por isso o nome do nosso equipamento, iTerahertz, 1 trilhão de hertz, é como se você tivesse 1 trilhão de agulhas do processo da acupuntura no teu corpo por segundo, só que sem a perfuração e sem o toque. Se você conhece alguém que já fez acupuntura e foi beneficiada por isso, então você entende o que eu estou falando do benefício dessa tecnologia. Ressonância. Aqui tem um exemplo, as duas imagens. Quando você vibra na mesma frequência da outra célula, do outro objeto, ele vai vibrar junto. As frequências do terahertz, a frequência do terahertz ressoa com células humanas saudáveis e vibra no mesmo nível molecular que o nosso DNA, RNA e proteínas, influenciando nossa saúde positivamente, a uma taxa de 1 trilhão de vibrações por segundo. Imagine, então, a potência desse equipamento e o que ele leva para a nossa saúde. Identificação. Uma vez que ele identifica, ele fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas, onde ele reativa e reenergiza ela e tudo mais. Nosso corpo cada vez mais saudável. Quarto, a segurança. Isso aqui é muito importante. Aqui é um teste que é feito, né? Tem até um vídeo sobre isso, onde uma vez que você faz o teste, você vai observar que ele é zero radiação. Bom, aqui você observa como ele é fácil de usar. Olha para as imagens. Você vai ver nas imagens que ele pode ser aplicado em idosos, ele pode ser aplicado em crianças, animais, bebês, todo tipo de pessoa. Então, ele não tem perigo para o ser humano. Pode ser usado em todos os indivíduos, incluindo bebês. Fácil de operar, não requer habilidades ou conhecimentos. Nós temos uma tabela dos pontos que nós vamos seguir. Nós chamamos de 10 passos, onde você vai seguir, você vai fazer a aplicação em qualquer pessoa, sem nenhuma contraindicação. Nós temos alguns cuidados, algumas precauções que nós vamos falar em seguida. Aqui é uma câmera Be-Well de Kirlian, onde retrata a nossa aura. Observação: quanto mais chakras e energias estiverem alinhados, mais saudável será o seu corpo. É uma área que eu não entendo? Ok, mas é sabido que uma vez, quanto maior o alinhamento energético, melhor e mais facilidade. A terapia da Teraquer proporciona um grande impulso no sistema imunológico do nosso corpo. Observa a imagem antes da aplicação e depois, 15 minutos depois, completamente alinhado do alinhamento energético. Bom, eu gosto dessa tela porque ela simplifica tudo isso que nós estamos falando. 1 hora de terapia com o nosso aparelho iTeraCare é igual, equivale a 10 sessões de acupuntura, 20 sessões de ventosa, 30 sessões de gua sha e a 40 massagens. Vamos falar da facilidade disso e aí da importância? 1 hora. Vamos dizer que você faça meia hora todos os dias. Você tem, então, de 10, 5 sessões de acupuntura, 10 de ventosa, 15 de gua sha e 40, caindo para 20 de massagens. Quantas massagens você fez essa semana? Quantas sessões de acupuntura você fez nos últimos 90 dias? Quantas sessões de ventosa? Eu falo para você, Sidney, com 55 anos, nunca fiz. Nunca fiz. Tenho tensão muscular, tenho dores, como todo mundo. Afinal, 55 anos, né? A idade chega, as dores se revelam. Nunca fiz. Primeiro que é cultural do brasileiro. O brasileiro não tem essa cultura. O brasileiro, dificilmente você conversa numa roda de pessoas que alguém foi para um spa, onde ela foi fazer uma massagem, ela foi fazer uma ventosa ou um gua sha. Muitos de nós não conhecíamos a expressão do nome ventosa ou gua sha.
sabemos o que é massagem e acupuntura, porque está muito evidente em filmes, né? Principalmente agora nas séries coreanas. Mas você vai ter nas tuas mãos um aparelho que meia hora dele te leva a fazer 10 sessões, 5 sessões de acupuntura, 20 sessões de massagens em uma única aplicação. Olha o que você tem nas suas mãos. Bom, seguro de responsabilidade, isso é importante. Ó. A Prife Internacional, ela tem um seguro de responsabilidade civil do produto. Uh, se ele danificar, trazer algum prejuízo para a saúde, estourar na mão de alguém, tem um seguro de US$ 1 milhão. Nesses 5 anos, nunca foi preciso acionar, nunca foi acionado. Mas é importante que você saiba que tem o quanto, para entender o quanto que a Prife confia na sua tecnologia. Formas de uso no cabelo e na pele, também tem. Ele serve para a área skincare, ele recupera a tonalidade dos cabelos, a cor original, ele serve para os olhos, ele serve para a pele, ele rejuvenesce, tira as marcas de expressão, tudo isso, assunto para treinamento, uma profissional da área. Mas nós já temos acompanhado alguns depoimentos, doutor Anderson, que eu diga, lá em Ribeirão Preto. Ele fez uma foto ontem, hoje pela manhã, da marca de expressão de uma pessoa que ele fez a aplicação, é notável em uma aplicação. Então, meninas, fiquem tranquilas, ele também pode ser usado para a beleza, homens também, né? Formas de uso. A tecnologia TeraCare atua diretamente para reestruturar a água no corpo, otimizando sua função biofísica e coerência vibracional. Energizar a água é muito importante. Você vai pegar a sua água de qualidade, uma filtrada, uma ozonizada, uma alcalina, e você vai passar o aparelho em cima, conforme a imagem está mostrando, por 2 minutos. Você vai energizar a água. E, detalhe, você pode energizar uma jarra, porque ela vai ficar com a energia terahertz e a quântica dentro dela por até 48 horas. Você e toda a família pode usar uma água natural e de qualidade, ok? Vamos entender o benefício de fazer isso? A água, quando estruturada e tratada com as frequências específicas, como com a tecnologia da Prife, do aparelho Iteracare, atua como um agente terapêutico poderoso, que melhora a regeneração celular e otimiza os processos biológicos do corpo humano. Eu não vou entrar em detalhes da tabela, mas tem uma tabelinha para você acompanhar. Essa imagem é muito boa. Benefícios em consumir a água com o Iteracare. Energizar a água conforme a imagem que você viu. Primeiro, hidratação celular profunda, regeneração tecidual, aumento da atividade imunológica, aumento da absorção intracelular, melhorando a hidratação e o fluxo de oxigênio, melhora a fluidez sanguínea e o transporte de nutrientes, apoio a terapias de detoxificação e a estabilização do pH. Nosso corpo, nosso sangue, ele é um pH, movido a pH. Se ele está alto, alcalino, é um corpo saudável, que promove cura. Quanto mais baixo, ácido, mais promissor a doenças, inclusive um ambiente propício para células e tumores cancerígenos num corpo ácido. Então, observe, ele tem a capacidade de estabilizar o pH do nosso sangue. Observe essas duas imagens à direita. Antes do consumo da água, foi feito um teste de campo cego, com sangue, aquela amostra de campo cego, onde na primeira imagem as hemácias elas estão unidas ali, ó. Observa a estrutura do sangue com água normal, está unida, caixinho de uva grudado. Já após o uso da ingestão da água carregada com a Iteracare, com a energia, a Hertz, observa, ela está separada, os globos estão separados, as hemácias estão separadas. Sabe o que significa isso? Maior fluidez, maior oxigenação sanguínea, melhora a fluidez sanguínea e o transporte de nutrientes. Tudo que você consome em termos de medicamento, suplementação, nutrientes, vitaminas, o nosso corpo absorve muito pouco, justamente por falta dessa estrutura limpa, que promove a fluidez. Com isso, você amplifica e aumenta a absorção dos nutrientes. E nós temos pessoas já com relato, inclusive, da limpeza intestinal, tá? Faz uma limpeza o consumo da água, ele é muito bom mesmo.